começa agora. Hora Pet. Oferecimento Pet Lovers. Amamos o seu pet. Muito bem, a partir de agora... Hora Pet. Tudo sobre a saúde e bem-estar do seu animal. Yeah! Hora Pet está no ar aqui na Jovem Pan Natal. São 10 horas e 3 minutos agora para quem tá no radinho, tá no carro, tá em casa, tá no trabalho. Você tem pet? Então, ó, não desgruda do radinho, porque tem dicas muito legais a partir de agora sobre alimentação do seu pet. A gente tá recebendo aqui a doutora Karen Grigas. Ela é veterinária e vai trazer pra gente essas dicas bem interessantes. Por favor, Fernandinha Araújo, apresente a nossa convidada. Vamos falar com a Karen agora, você que gosta de pet. Ah, não gosto de pet, mas você tem que saber como é que trata, até pra ajudar o vizinho aí, o amigo que tem pet. Então é sempre uma informação pertinente que vem em boa hora. Karen Grigas, bem-vinda aqui. Pode se aproximar aqui do microfone, Karen, pra gente ouvir sua voz. Ela é veterinária, atende aqui em Natal, lá na Pets e também... No Latimia. Latimia. Pode se aproximar mais, Karen, pra gente ouvir bem direitinho. O Bruno tá aqui com a gente também. Vou falar sobre a alimentação, que na verdade a gente sabe que tanto os seres humanos quanto os animais, a alimentação ela pode curar e pode também matar, né? A pessoa e o animal. Hoje, gente, falando sobre os pets, Karen, a gente vai abordar a alimentação, que é um ponto muito importante na vida saudável de um pet. Então, para você que está ouvindo a Jovem Pan agora na 89,9, estamos ao vivo no YouTube, não? A gente tá só gravando para postar já no tá nosso certo. canal. 89,9. Karen, qual é o alimento que eu posso dar para os meus pets? Eu devo dar só ração? Tem gente que quer dar comida. O que é que você sugere de início em relação a isso, a especificidade dessa alimentação? Bom dia a todos, primeiramente. Realmente essa questão da alimentação ela é bem ampla, né? E às vezes até um pouco... tem até uma divergência entre veterinários por conta disso. Mas hoje em dia o mercado pet está bem amplo. Então a gente tem alimentações, tanto rações como alimentação natural já própria para os pets. Existem também os sachês, existem os molhos que vão dando aí uma incrementada na alimentação deles. Então hoje, mais do que nunca, a gente não tem aquela necessidade de fazer a nossa comida misturar a alimentação deles. Até porque tem uns temperos que são ofensivos para o animal, né? Exatamente. Existem muitos condimentos, muitos alimentos que a gente usa na nossa alimentação diária que acaba sendo tóxico, né? E trazem malefícios à saúde do pet. Então é interessante que a gente não tenha aí essa mistura da nossa alimentação, né, dos nossos temperos com a alimentação deles. A gente pode dizer que a ração é um alimento completo? Por exemplo, a pessoa que dá só ração, ela está alimentando corretamente o pet? Sim, dependendo da ração que ela tem o costume de ofertar para o pet dela, sim. Hoje a gente tem no mercado variedades assim, de alimentos que vão desde a alimentação básica até a super premium, que são alimentos que são mais completos. Então, a ração que ela está no mercado, ela tem o mínimo exigido para a nutrição do pet. Então, aí cada marca, cada tipo de alimento, ela vai agregando aí a nutrição do animal. E hoje as empresas se preocupam muito com o palatável, né? Sim. Aquilo que é palatável é mais saboroso para o animal e tal. Às vezes uma ração é palatável, mas ela não é tão nutritiva. Isso. E aí essa questão de associar com algo natural, é possível misturar, não na hora misturinha, mas por exemplo, eu dou ração pela manhã e à tarde eu quero dar uma batata doce, eu quero dar eu posso fazer essa alternância? Pode. Isso às vezes pode causar, dependendo do pet, pode causar um apetite seletivo, né? Ele não querer comer a ração pura porque você já misturou em algum momento algum alimento nela. Mas você pode oferecer a batata doce, mas tudo isso de forma regrada. Frutas também são liberadas, mas é sempre que é bom que a gente entenda que o pet, se ele for um pet pequenininho, eu não vou dar uma banana inteira para ele, porque o índice glicêmico já vai ser muito alto. E depende da raça também, né, Karen? Sim, tem raça que não se dá bem com determinada alimentação e tudo mais. Hoje eles vêm muito seletivos, né? Eles estão que nem as crianças, né? Eles estão vindo bem seletivos em relação à alimentação. Então tem aqueles pets
que desde pequeno eles não aceitam a ração e aí a gente precisa ir para alimentação natural. Tem aqueles pets que dão super bem com a ração seca e aí a gente mantém na alimentação, que foi o que você falou. Hoje em dia a indústria está pesquisando e está procurando trazer cada vez mais alimentos completos, mais saborosos. Antigamente a gente tinha rações que tinham muito corantes artificiais, que tinham conservantes, palatabilizantes, e tudo isso fazia com que a longo prazo causasse malefícios ao pet. E aí é onde vem agora rações prêmio, super prêmio, que já não tem conservantes, que procuram a proteína de melhor qualidade. Então a gente tem aí cordeiro, pato, peixe, tem outros sabores tanto para cães quanto para gatos, né? A gente não pode esquecer dos felinos. Sim. E aí essa indústria hoje ela puxa mais essa questão de ter qualidade na alimentação do pet. Fica mais qualificada a alimentação, mas também a gente não pode esquecer que pode ficar mais cara também, né? Sim. Por isso, associar com uma alimentação natural ajuda também ao dono do pet, né? Para ele não ficar... Cara, e se a gente coloca, assim, a gente vai dando muito a nossa comida pro nosso gato, pro nosso cachorro. Não é para dar. Não é pra dar, mas aí às vezes ele tá lá olhando Tá aquele pedindo carinha. aquela carinha, né? Ele faz aquela carinha do gato do Shrek. Exato. Aí a gente vai e dá com frequência. Isso pode ocasionar mal, porque tem uns pets que soltam gases assim poderosos. Se for só gases, meu, já é porque vomita, passa mal mesmo. Exatamente. Como a gente falou, né, a nossa alimentação ela é muito temperada, né? A gente gosta de colocar muitos temperos, sal, pimenta, alho, cebola. E alguns desses ingredientes, eles acabam sendo tóxicos, né? Tóxicos a ponto do pet precisar ser internado. Existem aqueles que causam alterações muito agudas, né? E que muitas vezes podem levar até a óbito. Então, essa questão dele ficar na mesa pedindo comida, eu sempre falo para os tutores dos meus pacientes que é interessante a gente tentar juntar os horários. Então, se ele almoça e janta, a gente tenta colocar no nosso horário para que ele não fique ali. Porque muitas vezes é a curiosidade, não é nem a vontade de querer comer. E às vezes a gente não resiste à carinha, né? Fica com dó. Eu não aguento, aí dá um pouquinho. E se der um pouquinho, ele vai querer mais um pouquinho. Porque aí ele provou o sabor, viu que é melhor do que a ração dele. Exato. Então aí ele vai querer ficar pedindo mesmo. Mas é muito bom a gente falar nisso por conta dos ingredientes da nossa comida. A gente tem muito problema no café da manhã, que é o pessoal quer dar um pãozinho, quer dar um biscoito, quer dar uma bolacha. Mas tudo isso é inflamatório para ele, né? Tá vendo, Bruna? É inflamatório. Inflamatório, se liga. Vamos ter cuidado. Gases. E aí esses gases, eles podem ser produzidos por conta daquela alimentação que você deu naquele momento, mas a longo prazo ela pode causar alterações entéricas, né? Diarreias crônicas, vômitos crônicos e até mesmo esses gases muito exagerados por conta da microbiota que tá ali bagunçada, né? Uma hora ele come ração, outra hora ele come comida, outra hora ele come petisco. E aí isso acaba também dando uma bagunçada no intestino dele. Então é bom a gente escolher. O ouvinte colocou aqui que tá na estrada, viu, cara? Ouvindo a gente e tá com Falar pet. em ouvinte, Tá acho com que, pet. acho que tem gente aqui querendo perguntar alguma coisa aqui pra você, viu, doutora Karen? Vamos ouvir? Vamos lá? Oi, bom dia. Eu queria tirar uma dúvida com a veterinária. Meu gato, nas últimas semanas, tinha apresentado um comportamento incomum para mim. Quando eu saio pela manhã, deixo a ração dele, né? E a ração junto com a água. E eu percebo que agora ele não está comendo mais a ração durante o dia. Ele só come quando eu chego, aí ele fica miando, ele fica tipo, me chamando até a ração dele, eu fico lá sentado perto dele e ele começa a comer. Então durante o dia ele não se alimenta, né? Mas quando eu estou em casa à noite, ou em feriados, final de semana, ele come normal. Mas eu achei estranho. É bem comum mesmo alguns pets eles terem essa questão da necessidade do tutor estar perto para ele se alimentar. Às vezes é porque ele se sente sozinho, né? Os felinos a gente tem aquela ideia de que eles são muito independentes. Mas quem é tutor de felino sabe que eles são muito apegados aos tutores. São, sim. Eu tenho um gato e realmente eu desmistifiquei isso aí. Eu achava que eles não eram apegados e carinhosos, mas viaje, volte e você vai ver que ele vai sentir falta mesmo. E aí muitas vezes é isso que está acontecendo. Ele pode estar ficando muito tempo fora de casa e ele estava acostumado, né? Esses pets da pandemia, eles estavam acostumados com o tutor o tempo todo dentro de casa. Então a gente tem muito esse problema de alguns pets que quando o tutor sai, eles ficam nesse momento de depressão, não querem comer, só come quando o tutor volta. E aí também é interessante a gente ver que o felino ele é muito exigente.
A alimentação dele é muito exigente, é um pet que o alimento dele é mais palatável e quando ele fica muito tempo exposto no ambiente, isso oxida a ração. E aí muitas vezes ele também não tá querendo comer porque aquela ração ficou ali exposta. Ou seja, deixar a ração lá o dia todo não é legal. Engraçado Então, que eu tava falando. Enganar o pet, porque eu engano minhas gatas. Tipo, tá lá a ração, elas não querem comer, pego só um pouquinho. Não, eu falando, eu tenho um felino. Aí Jean tem bem 10. Jean, você tem mais propriedade que nós tudo aqui pra falar. Como é que você faz? São 5 gatinhos lá em casa, né? E assim, são 3 fêmeas e 2 machos, todo mundo castrado e etc. Mas em relação à comida, eles são bem disciplinados, assim, sabe? Foram educados, só né, comem também. ração mesmo e na hora certa. A gente dá de manhã e dá de tarde, tipo 3 horas, assim. Aí tem os lanchinhos, né? Que eles pedem de vez em quando. A gente compra aqueles sachês, né? E de vez em quando dá, coloca assim. Um pouquinho. Quando eles pedem, também só quando pede. A gente não é daquele de tá forçando, oferecendo pra agradar. A gente tem essa filosofia. Se eles pedem é porque tá com fome. Então a gente dá sempre quando eles pedem. O sachê, ele tem um místico por trás dele que o pessoal há um tempo atrás jurava que era muito sódio, né? Não porque é muito sódio. Só que o felino, ele ingere menos líquido do que o canino ou os outros pets. E aí o sachê, ele vem para auxiliar nisso. Vem para que a gente consiga hidratar ele, enganando ele de uma certa forma. Porque é saboroso, é diferente da água. E aí a gente força a ingestão do líquido através do sachê. Então ele vem mais para isso do que mesmo para o alimento. Então, legal. Pode oferecer com mais frequência que não vai fazer mal algum. E por falar nisso, doutor, mas por que gato é chato para beber água, hein? Gato, olha, lá em casa, para eles beberem água, eles fazem um ritual. Ele olha, ele se aproxima, ele se posiciona assim. Aí olha. Dá uma olhada, ver se não tem, assim, alguma poeirinha em cima da... Mas que bicho chato é o tal do gato, doutor? Não, quando o Bento, meu gato, tá tomando água, é um evento, eu paro tudo, ninguém fala nada. É um evento. Deixe ele tomar água em paz, se qualquer barulho pode tirar a atenção dele. Exatamente por isso, o felino, ele é um caçador, né? Então, o momento dele tá ali, tanto só bebendo água quanto comendo, ele tá exposto, né? Mesmo, mas ele mora em casa, ele nunca sabe nem o que foi ser caçado na vida. Mas ele tem esse instinto. Então a gente precisa chamar a atenção dele para ele poder ingerir a água. E aí quando ele vai até lá, qualquer barulhinho que a gente faça pode despertar a atenção dele e realmente ele sai e não volta mais. Então a gente recomenda o uso de fonte, que vai fazer aquele barulhinho que vai chamar a atenção. Tem gato que gosta de se olhar no espelho, então a gente pede para colocar um espelhinho no fundo da água. O meu é cego, infelizmente. Tudo isso a gente consegue fazer com que estimular ele a beber água. O que eu não recomendo. Existem muitos tutores que eles fazem, que eles acham lindo que o gatinho bebe na torneira. E aí a gente tem um problema maior, ele já não ingere água suficiente. E aí ele fica dependente de eu ir lá e abrir a torneira para ele beber água. Então isso tudo também pode a longo prazo causar alterações renais, que é muito comum nos felinos, mais do que... Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Se colocar a vasilha de água e o felino e o cachorrinho tomarem no mesmo lugar, é indicado ou não? Não tem problema não, desde que eles tenham, sejam amigos, né? Não tem uma disputa de território, não faz problema algum não. Não tem esse... Cara, a gente tem mais áudio de ouvinte aqui falando sobre pet. Vamos ouvir. Minha pet, Ayla, uma Poodle Toy, come ração, mas ama alface. Ela é tipo diet, ela é adepta da alimentação saudável. E ama a estrada, ama viajar com o pai e com a mãe, vive entre Natal e João Pessoa. E inclusive mandou foto aqui. Coisa linda. Da safada viajando. E os pais são maravilhosos, porque eles estão com ela em todos os lugares, né? Deitadinha aqui no banco de trás do carro. Maravilhosa. E aí, cara, ama alface? Não tem problema, o alface é um alimento natural, né? Natural, rico em fibras, também tem propriedades calmantes, né? Então o talo do alface, ele é crocante, chama bastante atenção pelo barulho, então eles gostam bastante. Cenoura. Cenoura também é indicado. Batata doce. Batata doce. Só voltando um pouquinho na cenoura, precisa tomar cuidado que alguns pets, eles podem ser alérgicos à cenoura. Então tem que observar. Tudo que for novo, que eu for colocar na dieta do pet, é interessante que eu vá acrescentando aos poucos. Então não é interessante eu fazer uma salada de legumes e misturar, porque se ele tiver reação a alguma delas, eu não vou saber qual foi. Então é bom ir administrando aos poucos.
Então, se eu quero incrementar a ração do meu pet com uma batata doce e uma cenoura, primeiro eu coloco a batata doce, na outra semana eu coloco a cenoura e vou observando. Não causou alterações, eu posso dar continuidade. Eu acho interessante a gente falar sobre isso, Karen, porque tem pessoas que acham que são fórmulas rígidas. E eu acho muito importante você conhecer seu pet, né? Sim. Porque às vezes o seu pet não gosta muito de batata doce. Ele gosta de ovo cozido, por exemplo, né? E o de outra pessoa já não se dá bem com isso. Então, conhecer o seu pet, ir ao veterinário é importante para isso, para você saber diagnosticar ou pelo menos conhecer aquilo que é mais saudável e é mais palatável para o animal. Exatamente. Até mesmo quando a gente fala em alimentação natural, que é o grande tabu agora entre os veterinários, é interessante que quando a gente decida fazer alimentação natural no pet, a gente procure um nutricionista veterinário, que a gente tem essa especialidade. Então, é que nem quando a gente vai para fazer dieta com a nutricionista, ela vai prescrever a dieta, ela vai dizer a suplementação, né? Porque nem tudo o pet ele consegue pegar da alimentação, então precisa ser suplementado. Tem a questão de tipos de alimentação natural, não é só eu pegar batatas, frango e arroz e dar para ele que eu estou fazendo alimentação natural. Ou então pegar tudo isso e misturar na ração. A ração já é completa, já é balanceada. Eu acrescento mais nutrientes nela, às vezes eu posso causar também alterações no pet. Então é interessante ter o acompanhamento sim do veterinário para a alimentação dele. Acho que é isso, né, Fernanda? Karen, muito obrigada pelos esclarecimentos. É óbvio que a gente não falou perfeito. tudo, até porque a gente não conhece o seu pet, você que está ouvindo aí a Jovem Pan. Quem tem que conhecer mesmo é você, leve ao veterinário, cuide da alimentação, não é só colocar a comidinha, a água e deixar ali o dia todo. O animal não precisa só disso também, ele precisa de carinho, de habitualidade, de passeio e também de exames recorrentes, não é isso, Karen? Visitas ao veterinário não só no momento em que ele está doente. O veterinário não é só pra gente tratar doenças, é pra gente prevenir. Vermífugos, exames de vacinas, então, exatamente. Tudo isso é interessante a gente ter o acompanhamento do veterinário. O veterinário não tá lá só pra quando o seu animalzinho tá vomitando ou quando ele tá passando mal. A gente tá ali pra também trazer mais saúde, evitar ainda mais que ele tenha esses problemas. Pra fechar aqui, eu queria saber o que a gente não dá de jeito nenhum ao pet. Alimentos que são considerados tóxicos e acredito que a maioria já saiba. Existe o chocolate, né? Que eu acho que é o top 1 ali que todo mundo... Que não deve dar de jeito nenhum. Ele causa alterações hepatotóxicas, então é muito perigoso. A partir de 10 gramas a gente já consegue ter uma intoxicação. Uva também é tóxica, ela causa alterações também hepatotóxicas que não podem ser oferecidas nem com casca, sem caroço, com caroço, nenhuma delas é interessante. Cebola causa anemia hemolítica, então o paciente ele tem uma crise aguda e é bem complicado também. Então, todos os alimentos que forem considerados tóxicos é uma lista enorme, se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã. E comidas com sal também, que não tem necessidade, né? A questão não é nem o sal, ele pode... É a quantidade. Exatamente, é a quantidade que é colocada, tudo é questão de quantidade. Então, quando você quiser acrescentar alguma coisa na alimentação do pet, é interessante procurar o veterinário, perguntar, pesquisar. Internet às vezes não é tão interessante, né? Porque nunca é uma resposta individualizada, né? Então é bom ir até o veterinário e aí a gente esclarece melhor as dúvidas. Muito bem. E quem quiser lhe encontrar, cara, ele encontra onde? Suas redes sociais? Tem meu Instagram, que é @vetkarengrigas. Só colocar @vetkaren já me acha. E nas clínicas que eu atendo, pela manhã no Latimia, na Ayrton Senna. Tô lá todos os dias. E à tarde também atendo na clínica lá na Pets. Muito bem, Karen Grigas aqui com a gente, falando sobre alimentação de pets. Quem ama pets sabe que é muito bom conhecer e saber um pouquinho mais como cuidar melhor deles. Porque quem ama, cuida, né, Jean? Quem ama, cuida. Muito bem, Fernandinha. Obrigado, doutora Karen. Sempre bem-vinda aqui à Jovem Pan Natal. Valeu! Muito bem, 10 horas 21 minutos, agora 10h21. Tenho certeza que você se amarrou nesse quadro aqui, né? Que volta próxima semana. Você ouviu? Hora Pet. Oferecimento Pet Lovers. Amamos o seu pet. Jovem Pan.